Deixa eu te dar um recado aqui rapidão. Você sabe, talvez se você acompanha esse canal, se me acompanha lá no Instagram, que eu trabalho fazendo mangás por encomenda, ilustrando mangás para outros autores, né? Pessoas que às vezes não aprenderam desenho ainda ou não estão satisfeitos com o seu desenho, querem fazer o seu mangá e me contratam como ilustrador para fazer esses mangás. Um dos mangás que eu faço por encomenda, chamado The Legend of Sparks, está atualmente em campanha no Catarse e você pode apoiar e adquirir o seu na descrição aqui do vídeo. E vê aqui como é simples fazer o seu apoio. E eu vou aqui garantir o meu. Vamos lá. Eu quero aqui o volume impresso. Exemplar impresso, marcador de página e nome nos agradecimentos, pacote 2. Apoio completo aqui. Está feito o meu apoio, faça o seu também. Então só ir aqui no link da descrição, você vai abrir lá a campanha do Catarse, você pode fazer o seu apoio lá para poder adquirir e ter um mangá que é um dos mangás que eu faço por encomenda, então tem arte minha e o roteiro do autor Arlen dos Reis, link aqui na descrição. Hero Project A, ou vamos traduzir aqui, Hero, Projeto A. Acho que dá para funcionar assim legal. Em um planeta parecido com a Terra, o protagonista Hero não conseguiu os seus poderes ainda. Porém, o governo mundial aprisionou ele porque ele consegue se comunicar com o Primordial. Então o governo mundial usa ele para saber quem é o Primordial, mas o governo não sabe. Mas após um ano apenas souberam a época que ele viveu, que foi em 9012, 750 anos antes do ano que o mangá se passa. Então em um dia Hero foi tentar se comunicar com o Primordial sem ninguém do governo mundial saber. Apenas Hero descobre que ele é tataraneto do Primordial e se revela com o nome de Bolt. E diz que o espírito dele se encontra na Lua, mas um agente do governo mundial para a comunicação. Ele não percebe, mas implanta um dispositivo de viagem do tempo no braço de Hero. Após isso acontecer, anoiteceram e Hero engana os agentes dizendo que ele quer se comunicar com o Primordial a céu aberto, pois é mais fácil entrar em comunicação assim. Então eles ficam a céu aberto e Hero fica observando a lua, até que o Bolt diz que quer salvar a sua família e entrega a ele o poder que ele tinha enquanto estava vivo, o poder de raio. Então Hero leva um raio bem no peito dele, tá descrevendo o que acontece no capítulo 1. padrão. Tá? Hero leva um raio no peito dele, entrando no DNA dele, acontecendo uma sobrecarga de energia, fazendo ele liberar o seu poder original, que é combustão, fogo. Mas isso dá bateria para ele já conseguir voltar no tempo, então logo quase dizimar com seus poderes o governo mundial. Teve uns agentes que seguraram ele, ok, ele e um ativo dispositivo mandando ele para 9012. Beleza, o Hero se comunica com esse O Primordial. Aqui a gente tem um pequeno problema. Se o governo mundial não sabe o que é o Primordial, por que eles estão preocupados com o Hero se comunicar com ele? Me parece meio inconsistente. Então, o governo vai se preocupar de você se comunicar com a tia Sofia? Não, porque talvez o governo mundial nem vai acreditar que você se comunica com alguém, com a tia Sofia. Então, a gente tem toda uma etapa entre Hero se comunica com o Primordial, governo mundial descobre que o Hero se comunica com o estado primordial. Só descobrir isso já é toda uma etapa, todo um lance que a gente tem que pensar, né? Como que o governo vai saber disso? Existe um mecanismo de controle ali da população e tal, a ponto dele saber? Beleza, é algo que tem que ser explicado na história, como que ele descobriu que o Hero se comunica com esse primordial. Por que que é importante para o governo essa questão do Hero se comunicar com esse tal de primordial, sendo que nem o governo sabe o que diabos é o primordial? Entende? Ele só vai ter interesse em algo que ele minimamente sabe ou desconfia do que seja. Então ele pode achar que aquilo é uma ameaça, etc, e querer saber mais sobre aquilo, mas tudo isso precisa ser contextualizado para fazer sentido. A princípio, se o governo não faz ideia do que é primordial, talvez ele nem acredite que aquele moleque se comunica com esse tal de primordial, ou talvez não ache isso relevante o suficiente até descobrir novas coisas e aí sim ter interesse. Então, o governo mundial precisa ter um interesse por trás das ações dele, precisa também ter um objetivo. Eu sempre falo aqui sobre como é importante os personagens terem objetivos. No caso aqui do Hero, beleza, a gente pode colocar que o objetivo dele é fugir. O objetivo dele é acabar com o governo mundial, até porque o governo mundial ali pode ter esse lance de controle da população, ser tirano, etc. Beleza, é um objetivo legal. Mas o governo mundial também precisa ter algum objetivo.
E quando ele está com o Hiro capturado e fazendo esses estudos e tal sobre o lance da comunicação primordial, ele tem que ter um objetivo claro. Ele acha que esse tal de primordial pode ser uma arma vantajosa para ele usar de alguma forma? Ou de repente ele acha que isso pode ser uma ameaça? Se ele acha que isso pode ser uma ameaça, não seria melhor matar logo o Hiro de uma vez? Ou algo do tipo? Sabe? Todas essas coisas têm que ser colocadas na história de maneira clara para que o leitor consiga entender muito bem a situação que está acontecendo ali e aí falar, ok, entendi isso aqui, essa ideia está clara, agora a gente segue daí. Porque quando várias dessas dúvidas não são respondidas, o leitor perde mais tempo se questionando sobre isso do que acompanhando a própria história. E aí, né, novamente, a gente tem que sempre manter o leitor mais dentro da história possível. Ele tem que sentir parte daquele mundo. E quando as coisas não fazem muito sentido naquele mundo, aí o leitor não faz parte daquilo e, consequentemente, acaba não gostando da história que ele está lendo. Então vamos lá. Vamos imaginar que o governo mundial sabe o que é primordial porque eles ouviram falar de algo assim, tem histórias, tem lendas, etc. Por conta de um esquema de controle que eles fazem populacional, né? Sei lá, com chips ou coisas do tipo, alguma parada tecnológica que parece passar no futuro a história. Eles conseguem ter um controle populacional muito grande, eles descobrem esse moleque aí conversando com algo que ele chama de primordial, eles já conhecem um pouco de história primordial, eles investigam mais a fundo, descobrem que é verdade que esse moleque realmente se comunica com alguma parada cabulosa que ele chama de primordial, e aí sequestram o moleque, tiram eles dos pais, blá blá blá, e vão fazendo esses estudos. Esses estudos passam tempo bastante a ponto de que realmente o Hiro consiga negociar com eles. Isso é um detalhe importante. Quanto mais controle eles têm, qual que é a situação do Hiro ali? Ele é um prisioneiro completamente? Ele é um prisioneiro, mas com aquela ilusão de liberdade? Eles dão aquela ilusão de liberdade para ele? Porque existem duas formas de tratar um prisioneiro. O tratar, tipo, você tá preso, você tá aí, você não pode fazer nada e tal. Tratar de forma... Caraca, fugiu a cabeça. Fugiu a cabeça. Cabeça saindo correndo. Fugiu da cabeça a palavra que eu estava querendo dizer. Mas é tratar de forma dura, de forma pesada, de forma violenta, agressiva. Era essa a palavra. Tratar o prisioneiro de forma agressiva, mostrando que ele é um prisioneiro, ou tratar de forma, tipo assim, ele está preso porque ele não pode sair, ele não tem liberdade de ir embora, por exemplo, se quiser, mas eles tratam de forma gentil, como se fossem amigos, etc. Então tem essas duas formas. Qual que é a forma com a qual esse governo mundial, ou esses agentes específicos que estão estudando o Hiro, tratam ele? Porque se ele pode falar, eu quero me comunicar com ele a céu aberto porque a céu aberto é mais fácil, e eles permitem isso, me parece ser mais o segundo caso. E aí o que eu quero dizer? Por que eu... Assim, se me parece por mais um lado, né? Tipo, ser mais um caso do que o outro, por que eu estou fazendo essa pergunta então? Porque isso é algo que o autor precisa ter em mente. Se o personagem ele tem liberdade de dizer eu quero fazer isso e o povo, os captores dele, as pessoas que estão mantendo ele prisioneiro permitem, logo a ideia é que eles têm uma certa relação ali de fingir que ele não é um prisioneiro. Logo, desde o início da história, esse tipo de relação tem que ser abordado. Você não pode fazer, em um momento, eles estarem tratando ele de forma completamente agressiva ali e tal, e como se fosse um preso na cadeia, né? Como a gente imagina que é a cadeia. Eu nunca fui preso, acredito que nenhum de vocês aqui também não, mas como a gente imagina que seja, onde as pessoas realmente são tratadas muito mal, etc. E aí, de repente, ele faz um pedido e as pessoas falam, tá bom, por que não? Fica uma coisa meio inconsistente. Claro que por ele ser um prisioneiro, dadas determinadas situações específicas, ele pode ser tratado sim com maior grau de agressividade ou menor grau de agressividade. Mas o modus operandi da prisão, ou seja, como é um funcionamento ali daquela prisão, precisa estar claro também para o leitor. Então, é uma prisão mais de boa que finge que o cara está solto e trata ele de forma mais amigável? É uma prisão que trata de forma mais agressiva, mais violenta e tal? Qual é desses dois aqui? E aí, se é o mais agressivo, mais violento, não faz muito sentido ele poder dizer que vai se comunicar com o cara ao ar livre e a galera falar, tá bom, sabe? Então temos que ter essas coisas muito claras, muito bem definidas para poder contar nossa história de uma maneira que seja coerente. Aí lembra aquele negócio que eu falei, o leitor precisa achar assim, faz sentido. Essa é a opinião que o leitor tem que ter sobre todos os acontecimentos da sua história. Tem que ser faz sentido.
Se alguma hora fala assim, peraí, isso não está fazendo muito sentido, você perde o leitor automaticamente. E aquilo é tipo como se fossem uns pontinhos que vai somando ali no não estou gostando dessa história, não estou gostando dessa história, não estou gostando dessa história. Quanto mais isso não faz sentido, se acumula na sua história, é um ponto a menos que ela perde na nota mental do leitor, digamos assim. Então por isso que eu quis focar aqui especificamente nessa parte. Então qualquer pessoa que está contando uma história, se preocupe em como as coisas funcionam naquela história e qual é o padrão que está sendo trabalhado ali, para que você não fuja muito desse padrão sem um motivo claro. Novamente, padrões podem ser quebrados sim, mas desde que sejam apresentados motivos, evidências ali para aquilo. Então, é uma prisão mais de boinha, mas se o Hiro tenta fugir, a galera vai tratar ele com agressividade, porque ele tentou fugir. Não é porque do nada eles ficaram agressivos porque sim, porque o roteiro quis. É a mesma coisa. Se é uma prisão mais agressiva e mais violenta, eles podem deixar ele ir, vamos dizer assim, fazer esse teste ao ar livre uma vez, porque sei lá, tava falhando, e aí ele dá essa ideia, os caras pensam muito, refletem muito, discutem, não deixam a princípio, continuam tentando, continuam obrigando ele a fazer de um jeito, e depois fala, tá bom, vai, vamos tentar, não custa nada tentar, sabe? Então, são coisas diferentes, são modos diferentes de você abordar o mesmo assunto, o mesmo acontecimento, mas de acordo com aquilo que você apresentou como padrão dentro ali da sua história.